Olha só, o PT ontem sofreu um baque enorme, que não tem nada a ver com Jacques Wagner, embora também tenha sofrido. Mas ontem ele foi alvo, o PT foi alvo da Polícia Civil de São Paulo, na pessoa do vereador, coloca na tela aí, por favor, Ministério Público de São Paulo, comparando a atuação do PCC com uma empresa com a máfia italiana. Isso aqui é uma coisa, né? É o vereador do PT ou do PCC. Vamos ler aqui o nosso Senival, nosso não, né? O deles, Senival Moura. Na pessoa de Senival Moura, homem do PCC, tá? O Ministério Público passou aqui a comparar a estrutura criminosa atribuída ao PCC dentro da empresa de ônibus Transunião a métodos utilizados pela máfia italiana 'Ndrangheta. A avaliação consta do relatório aí da Operação Última Parada, deflagrada ontem, e que mira um esquema de lavagem de dinheiro no sistema de transporte público da capital paulista. Vai surpreender muita gente, viu? É bom lembrar que toda essa parte de transporte público, de vans, etc., começaram com transporte pirata, depois legalizaram. Isso tudo integra ali a atuação da família Tato, tá? Que tem uma ascendência enorme dentro da cúpula do PT. Ok? É bom que se diga isso. Transporte público, inclusive, sempre esteve relacionado ao financiamento até do Caixa 2 do PT. Tá? Quem conhece a história sabe disso. Basta ver o que aconteceu em Santo André também. Tá? Mas muito bem, vamos lá. Segundo as investigações conduzidas em conjunto com a Polícia Civil, o grupo criminoso teria estabelecido conexões com outras redes já mapeadas em operações anteriores, como Carbono Oculto, Vernix e Mafiusi. Essa última voltada à atuação da máfia italiana no país. Além do uso de estruturas financeiras semelhantes para ocultação de recursos ilícitos, Ari, os investigadores identificaram a atuação de agentes que já estavam, ou melhor, que já haviam sido citados em apurações anteriores. A ofensiva policial também revelou a suspeita de que a empresa teria sido capturada por um núcleo paralelo de comando, responsável por decisões estratégicas e pela movimentação de valores oriundos do crime organizado, ou seja, a empresa sendo utilizada para lavagem de dinheiro do crime organizado, para esquentar o dinheiro do crime. Entre os apontados como peças centrais do esquema está justamente o Senival Pereira de Moura, do PT, identificado pelas autoridades como liderança oculta da Transunião e responsável por autorizar repasses e também tomada de decisões internas. Tá? Senival foi líder do PT lá na Câmara de Vereadores de São Paulo. De acordo com o Ministério Público, mensagens e documentos indicam que o parlamentar era tratado por codinomes e exercia influência direta na gestão da companhia, que formalmente operava sob outro comando. Já o presidente nominal da empresa e outros integrantes também são alvos de mandados de prisão, foram alvos de mandados de prisão. A investigação iniciada em 2020, após o assassinato do então presidente da Transunião, avançou ao identificar indícios de que a aviação teria sido usada para lavar recursos do PCC. Desde então, as autoridades apontam que a empresa teria movimentado nada menos que 300 milhões de reais recebidos só em 2025 por meio do sistema de transporte paulistano. Ou seja, a gente tem um problema também de dinheiro público misturado com dinheiro do crime organizado. Tá? O Ministério Público sustenta que houve aumento artificial do capital social da empresa, de 100 mil para 50 milhões, sem comprovação da origem dos recursos, o que teria permitido a expansão das operações e participação em contratos públicos. Tá? Até o momento, ontem, 3 pessoas foram presas, incluindo o vereador, um diretor informal da empresa e um motorista ligado ao grupo. Outros suspeitos seguem foragidos. Ao todo foram expedidos 5 mandados de prisão temporária e mais 100 ordens de busca e apreensão. A Justiça determinou o bloqueio de aproximadamente 194 milhões em contas bancárias, além do sequestro de 117 veículos, 21 imóveis e 3 embarcações ligadas aos investigados. Tá? A suspeita aqui da integração com o PCC. Bom, isso tudo já é história. Eu, em 2020, escrevi uma capa da Cruzoé, que eu recomendo a leitura, viu, pessoal da Cruzoé? Estou aqui recomendando a leitura para quem sabe o pessoal vai assinar aí. Depois eu vou escrever também, vou gravar um vídeo, tá, sobre isso, vou escrever um artigo, mas tá aí, ó, precisamos falar sobre o PCC, e eu descrevi
nesta reportagem, se puder colocar na tela, agradeço. Descrevi nessa reportagem todo esse imbróglio envolvendo o Senival. E eu já antecipo para vocês o seguinte, tem muita gente envolvida, tem gente que ascendeu, tá? Tem gente que ascendeu na estrutura do PT, tem gente que está no governo federal. Como é que é isso, Cláudio? Tem gente que tem digital nisso aí. Tá, a gente vai comprovar tudo bonitinho e vai colocar e vai expor. Não é fácil, não é simples. Não é brincadeira, Ari Alcântara. Estamos diante de um negócio... Está aqui, ó. Absurdo. Publicado no... Absurdo. Calma que vai chegar. Calma que vai chegar. Mas olha, esse aspecto me chama muita atenção, viu, Paulo Kramer? Nós temos uma situação em que dinheiro público, dinheiro do poder público se misturando ao dinheiro do crime no caixa de empresas que, inclusive, são concessionárias do poder público. É patrimonialismo na veia, né, Cláudio? E veja só, no famoso livro O Leopardo ou o Gato Pardo, do Tomás de Lampedusa, a frase mais famosa nem foi dita pelo personagem central, que é o príncipe Salinas, né? Mas sim pelo seu sobrinho. É uma frase famosa que é a seguinte: é preciso mudar para que tudo permaneça como está, né? Quem acompanhou a trajetória do PT desde a sua fundação lá em 1980, há 46 anos, né, sabe que o partido começou a sua trajetória criminosa, delinquente, justamente em dois serviços municipais importantes nas prefeituras que o PT conquistou: lixo, tá, e transporte público, que são regulados municipalmente, né? São regulados municipalmente. E a gente não pode esquecer que o Senival, ele é um líder do PT na Câmara de Vereadores de São Paulo, que é a cidade que corresponde ao terceiro maior orçamento público do país. Por ordem, é o orçamento da União. Segundo lugar, o orçamento do Estado de São Paulo. Terceiro lugar, o orçamento da cidade de São Paulo, São Paulo capital. Então, realmente não é pouca coisa. Lembrar, porque isso me lembra que, assim, eu, quando descobri o empréstimo que o Bunlai fez no nome dele para pagar o Ronan Maria Pinto, para comprar o silêncio do Ronan Maria Pinto, no caso do Celso Daniel, e eu dei uma capa da Isto É na época, mostrando a planilha com o pagamento, 12 milhões, tá? Ele foi acionado pelo tesoureiro do PT, pediram que ele entrasse com um pedido de empréstimo no Banco Chain, que era uma máquina de lavar dinheiro para o PT, não só para o PT, mas especialmente para o PT. E na lista de empréstimos que eu achei o Bunlai pegando os 12 milhões que nunca foram pagos, 12 milhões emprestados sem garantia alguma. Por isso que quando vem com essa conversa de Banco Central, independente, técnico, etc e tal, desculpa, entra na fila aqui, tá? Entra na fila. Banco Chain era uma máquina de lavar dinheiro. Eu peguei o relatório, inclusive foi feito do Banco Central, na época, com todos os empréstimos, 300 milhões de reais, emprestados sem garantia, onde já se viu. E as empresas que tomaram esses empréstimos, além do Bunlai, pessoas físicas e empresas de lixo, empresas de transporte público, eu vou até resgatar para ver se bate alguma ali, empresas de lixo, de transporte público, empresas de informática, prestação de serviços de informática, de serviços gerais, doleiro, tudo lá. 300 milhões de reais, Ari, que saíram sem controle algum, sem garantia, sem nada, e que nunca foram pagos, porque era dinheiro para quebrar quebrar o banco de propósito. Quer dizer, o cidadão, por isso que quando a gente vê o Master acontecer, não é novidade. Esses bancos, esses tamboretes sempre foram utilizados para todo tipo de esquema. Inclusive depois tentaram pegaram esse dinheiro, mandaram para a Alemanha, para um banco alemão. Essa história toda eu já contei.
A Lava Jato, felizmente, levou 2 anos para começar a investigar isso. As descobertas que eu fiz 2 anos antes da investigação oficial. Então, assim, e agora a gente tem aí mais um elemento nessa equação criminosa que não pode ser removida do debate público, mesmo que tentem. Tá? É muito grave isso. A gente tem uma situação realmente que ela piorou muito de lá para cá. Ela só piorou. E agora é a prisão do vereador, que pelo menos foi preso dessa vez. Vamos ver quanto tempo ele fica preso, né? Que é prisão temporária. Tem muita gente hoje preocupada e se movimentando nos bastidores para que ele seja logo liberado. Mas essa é a política criminosa que nós temos aqui envolvendo esse partido e a esquerda, tá? Então, essa conexão é absurdo, tá? Então tá aí, ó. Contratos de lixo e transporte público estão na essência, né? Na essência desse crime organizado. Ari, você tem mais algum comentário? Eu vou encerrar o nosso programa de hoje. Tem ou não tem? Não, eu só diria o seguinte. Eu começo o meu artigo com esta frase, onde eu digo o seguinte: engana-se quem pensa que o crime organizado se resume às favelas, tráfico e séries de televisão. O verdadeiro poder mafioso não opera nas sombras do submundo. Ele ocupa os palácios, os tribunais, os bancos centrais, as mesas de negociação internacional. Ele é o Gattopardo de Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Si vogliamo che tutti rimanga como che tutti bisogna tutti cambi. Tudo deve mudar para que tudo permaneça exatamente igual. É isso que nós temos que inverter no Brasil.